Oi, gurias mimosas, sejam muito bem-vindas e os guris também. O meu nome é Clarice Irala e eu tenho quase 20 anos de experiência no mundo nails. Eu tô aqui para te levar para uma aventura emocionante. Nós vamos descobrir técnicas de outro mundo, segredos ocultos de como transformar pó de unha em glitter, para que tu brilhe como uma estrela do universo. O nosso destino, o paraíso das unhas. Nós vamos nos motivar, nós vamos aprender, falar sobre produtos, técnicas, mas acima de tudo nós vamos nos inspirar para que nós podemos deixar os medos e as inseguranças de lado. E para isso, hoje, nós inspiramos na nossa convidada, a mimosa Daisy Osório. Tudo bem, Daisy? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje. Tudo bem contigo? E bora transformar pó de unha em glitter, né? E a Daisy entende desse negócio. Gente, a Daisy, ela é natural aqui de São Leopoldo, aqui pertinho de Porto Alegre. Ela tem nada mais, nada menos que 17 anos de profissão, sendo que desses 17, 7 como nail designer. A Daisy tem só 28 anos. Começou com 11, Daisy. 11 anos. 11 anos. Gente, nesses primeiros episódios aí já tem digamos assim, que 100 anos de experiência nos nossos primeiros episódios, porque as convidadas geralmente têm muito tempo de experiência. Então, vamos lá, Daisy. O que tu me conta? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu te agradeço mais uma vez por esse convite. É um prazer estar aqui hoje, gurias, conversando com a Clarice. Maravilhoso, que seja de muito sucesso esse podcast, né? Já está sendo. E é muito gratificante a gente ter esse reconhecimento também na área de uma pessoa tão experiente, na qual eu tenho grande admiração, né? Muito obrigada. Daisy, me conta aí. Hoje nós queremos saber aí da vida da Daisy, da vida profissional da Daisy. Tu nos conta, Daisy, como é que começou esse negócio? Como começou? Começou com uma maletinha amarela que a minha mãe me presenteou quando eu era criança, tinha 11 anos. Basicamente era para mim brincar de fazer unha, digamos assim. E de lá para cá, era fazendo unha de vizinha, fazendo unha num salão perto de casa. Logo em seguida, consegui ter uma oportunidade de trabalhar num salão pertinho da minha casa. Bem novinha mesmo? Bem novinha. Com 11 para 12 anos, eu já estava trabalhando, já fazendo atendimento, né? E uma brincadeira de criança, literalmente. Ninguém enxergava naquela época como uma profissão de fato, né? Ainda mais sendo uma criança ali fazendo uma unha. E para mim, realmente era uma brincadeira. Não tinha como levar a sério. Ainda mais porque eu cresci escutando que não era profissão. Sim. A gente tinha alguém na isso, família, né, que trabalhava com unha, não? Não. E tu já gostava? Sim, sempre gostei de fazer flor de bolinha com palito de dente. Olha lá. E aí, nesse percurso aí, 11, 12 anos, e como é que foi indo? Vamos puxar aí na memória. Como é que a coisa foi progredindo? Tive a oportunidade de trabalhar num salão bem perto da minha casa, quando eu tinha ali por volta dos 12, 13 anos. E lá, digamos assim, eu aprimorei tudo que eu não sabia, porque com 11 anos tu não sabe muita coisa, né? Uma criança recém. E eu comecei a trabalhar muito nessa época e me destacar muito no bairro, justamente pelas decorações. Que o que me encantava eram desenhos minimalistas das unhas. Então eu estava sempre atrás de revistinha para decoração, fazer desenho. Daí comecei a fazer meus atendimentos. Só que nesse período, digamos assim, da infância e da adolescência, todo mundo te fala que tu não pode ser uma manicure, né? Tu não pode trabalhar com unha. Tu tem que procurar um serviço de carteira assinada, ser CLT, fazer uma faculdade. Tem que estudar. Né? Tem que estudar para ser alguém na vida, sabe? E aquilo ali acabou que eu abracei essa ideia. Quando eu terminei a escola, eu terminei com 17, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um serviço de carteira assinada, né? Procurar um trabalho de verdade. Eita, que aquele que tu fazia não era. Não, o que eu fazia lá, que eu ficava a semana inteira trabalhando para ganhar meus 100 pila no final de semana, não era trabalho. Para mim era maravilhoso, não tinha não tinha gasto com nada, morava com o pai e com a mãe, sempre tive tudo, nunca foi por necessidade, sempre foi por amor, sempre foi por gostar mesmo de fazer o que eu fazia. Sempre gostei de trabalhar com o pé e mão, sabe? Fazer aquela limpeza, aquela coisa assim básica da manicure tradicional, assim, sempre gostei muito. E com 17 anos, eu larguei a profissão, parei de fazer unha,
né? Então, trabalhei dos 11 até os 17. Parei a contragosto, não era o que eu queria, não queria parar. Mas por crescer acreditando que realmente não era uma profissão e não ter uma dimensão do que o mundo das unhas poderia me proporcionar futuramente, eu acabei largando e fui trabalhar em uma ótica, que inclusive quem me colocou lá trabalhando foi uma cliente lá do salão na época. Daí eu fui trabalhar nessa ótica, mas durou 1 ano, tá? Na verdade, quando deu 8 meses ali, eu pedi para fazer um acordo. Eu disse, não tem como a gente parar por aqui, sabe? Eu não tô feliz fazendo isso. Daí, nisso, eu já estava fazendo uma faculdade de engenharia química. Era muito difícil, porque era um salário mínimo, assim, bem mínimo na época. Nem lembro quanto que era, assim, mas não dava nem R$750, digamos assim. E, imagina, não tinha condições de eu pagar uma faculdade a longo prazo com esse preço, né? Recebendo isso. Então, foi ali que eu disse... Eu tive muito incentivo de uma colega minha, da ótica nesse período, que ela falava assim, nossa, mas tu faz unha tão bem, tu trabalha tão bem, tua unha tá sempre bonita, tu tá sempre fazendo umas unhas lindas, que eu nunca deixei de fazer unha, né, sempre fazia depois do serviço, fazia as minhas, final de semana, ia toda semana com a unha bonita, então foi ali que ela começou a me incentivar e começou a acender aquela vontade de novo, e eu pensava assim, poxa, mas por que não? Por que eu não posso fazer unha? Como que alguém que nunca fez isso que eu faço desde os meus 11 anos vai querer me dizer que eu não posso viver disso, né? Sim. E daí eu sempre fui um pouco pé no chão também. Então eu comecei a calcular quanto que daria para faturar, como que eu teria que fazer para mim poder largar o serviço, trancar a faculdade e recomeçar de novo no mundo das unhas, né? E a família? Achando estranho isso? A minha família, assim, eles nunca me desmotivaram. Sempre me motivaram muito a fazer o que eu queria fazer. Tanto quando eu comecei a trabalhar com unha, minha mãe, primeiro, ela relutou um pouco, né? Porque muito menina, 12 anos, vai trabalhar num salão, o que vão pensar? Exploração infantil. Mas não, era porque realmente eu queria. E eu sempre fui muito proativa. Desde pequena, eu sempre gostava de estar ganhando meu dinheirinho de uma forma ou de outra. Então, a mãe deixou super, né? Mas quando eu parei de fazer unha e fui fazer uma faculdade, digamos assim, foi um orgulho para a família, né? Porque eu seria a primeira a me formar, decepcionei todo mundo. Seria a primeira a me formar, né? Aquela placa lá, engenharia química, né? Porque daí, meu Deus, já foi uma briga para escolher a faculdade, né? E eu escolhi engenharia química na época para mim justamente poder trabalhar mais nessa área de produtos da área da beleza, assim, queria me desenvolver nessa parte. Mas tu tentando casar o que tu gostava, o que estava no teu coração. Exatamente. Com uma profissão, digamos assim, uma graduação. Exatamente. E tinha um rapaz na época lá nesse salão que ele vendia produto de beleza e ele vendia acetona para nós. E ele era engenheiro químico. Então ele, digamos, foi minha inspiração. Você é engenheira química, eu vou vender acetona também. Fez todo sentido, né? Mas é muito relevante e profissionais da engenharia química são, acho que, carência no nosso setor, né? Eu acredito que são, Clarice. Porque realmente, assim, a gente vê que eu acredito que teria necessidade de mais profissionais dessa área, né, atuando junto com a gente. Ainda mais da forma que vem crescendo a indústria cada vez mais, né? É uma necessidade. Mas e aí eu vou te perguntar, tá? Aí acontece essa quebra aí nesse processo, nessa história acontece essa quebra aí da Daisy, menina lá, pelo jeito teve uma boa aceitação, né? Sim. Tu é pequenininha, não sei se tu era pequenininha, se as pessoas estranhavam quando tu tava lá no salão, se elas com facilidade te davam as mãos. Não. Era com muita luta, assim, quem me ajudava muito era a dona do salão, né? Ela incentivava, não faz que tu vai gostar. Faz porque eu que ensinei ela e ela faz tão bem quanto eu, se não melhor. Tipo, ela me incentivava muito. Né? E eu nunca me esqueço de um episódio em que eu fui atender uma cliente, que ela era uma cliente bem antiga e muito exigente. Muito exigente. E ela me pediu para mim fazer uma borboleta na unha dela. Só que eu nunca tinha feito borboleta. Mas eu treinei a borboleta a semana inteira e fui fazer a borboleta nela. Eu fiz a borboleta no dedão, tá? Do pé dela. Né? Fiz o pé dela, fiz a borboleta, tudo. Quando eu terminei a borboleta, ela olhou pra mim e disse, parece um mosquitinho da dengue. Aquilo ali acabou comigo. Mas aí o que eu fiz? Daquilo ali foi uma motivação pra mim treinar cada vez mais as decorações, porque aquilo ali fazia eu me destacar.
as decorações faziam com que eu me destacasse na região. Então, eu vou transformar esse mosquito da dengue numa borboleta. Olha, e a gente vê muito isso. Como a unha decorada vai dar visibilidade para as pessoas no salão. E algumas pessoas ainda acreditam, né, que esse mercado, digamos assim, que ele está extinto, mas muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem aí um passeio por todas as técnicas, um passeio, coisas que vão e vêm, técnicas que vão e vêm, e a unha decorada, ela é uma linha que não se extingue. Não. Porque muda o estilo. Exatamente, mas está sempre ali presente. Sempre né? presente. Entra técnica, sai técnica, volta outra técnica. E isso era uma coisa que era decoração bem básica, assim, desenho à mão livre com tinta de tecido. Sim. Mas, na época, nossa, fazia sucesso, porque não tinha quem fazia. Então, eu era bem comentada no bairro, né? Uhum. E quando eu parei de fazer as unhas, foi uma tristeza para todo mundo, digamos assim, das clientes. E todo mundo, nossa, mas e agora? Tu vai parar mesmo? Eu digo, vou, gente, preciso de uma profissão. Como se não fosse, Como né? se não fosse. Mas que legal. Então a gente vai pular aí para um segundo momento da vida da Daisy. Até aqui ela estava ali atendendo no salão, adolescente, fazendo unha tradicional, fazendo decorações ali dentro de um padrão mais retrô que a gente tinha no início da decoração. Mas a gente vai ter uma outra passada, um outro momento, né? Que é o momento da Daisy Nail Designer, Exatamente. que vai dar uma virada aí. A Daisy, ela é especialista em acrílico esculpido no molde de papel, gente. A Daisy é uma verdadeira artista. Já tive a oportunidade de ver o trabalho dela de perto, né? Então, ela trabalha com acrílico no molde F1. Por sinal, eu vi os teus vídeos no acrílico encantadores, né? Eu fiquei encantada muito. Assistindo. Agradeço Muito bom. Tipos de gel, blindagem, esmaltação em gel e decorações. Então, a Daisy, eu diria assim que quando eu conheço o trabalho dela, eu me identifico muito porque tem aquela pegada de querer sair do tradicional. Exatamente. De fazer a arte já mais em volume, uma arte mais fora, né? Eu não sei se tu chegou já a acessar ou ver, mas no bacharelado em artes, eu escrevi um trabalho sobre unhas. Sim. E esse trabalho, ele vai falar justamente desse trabalho que transcende ao tradicional. E quando a gente fala da nail designer, a gente está falando, digamos que houve essa decodificação no sentido, dividiram, né, a manicure da nail designer como sendo alguém que realiza alongamento. Mas eu acho que a gente vai ali avançar um pouquinho mais. Quando se fala do campo da arte, a gente sai do campo da técnica e vai para o campo da criação. Eu acho que é um ponto muito relevante a respeito do trabalho da Daisy, é que ela vai no campo da manicure tradicional, e aí ela vai nos contar agora sobre essa inserção dela como nail designer, e ela vai ainda avançar para o campo artístico criativo, né? Que Exatamente. Produz unhas com um sentido estético ligado à arte, ao sensorial, à percepção diferenciada, como as unhas para a contemplação, não só para o usual, né? Exatamente. Eu não sei se tu te recorda, mas teve um evento que eu participei na Sou Beleza que tu organizou e tu me convidou, minha colega, e ela me convidou para ir junto. Claro que lembro. Achei Achei até uma foto, te procurando, te pesquisando. Né? Eu tenho, não sei se eu te enviei. Eu acho que eu Agora posso ter, esses dias. Mas se tu quiser, pode Não, me eu mandar. tenho. Me manda porque eu perdi tanta foto e telefone, coisa, mas enfim. E digamos que, né, nesse evento eu já trabalhava com alongamento, a gente vai voltar daqui a pouquinho, né? Mas eu fiz uma unha em 3D de unicórnio. E aquilo ali foi, nossa, que na época não tinha. O pessoal era muito... tinha, mas era muito raro tu ver, né? Uhum. E a gente fazendo aquelas unhas em 3D, aquelas unhas, sabe, todas artísticas. E eu pensava assim, eu vou fazer uma unha de unicórnio. A pessoa que não sabia fazer uma borboleta, agora ela vai fazer uma unha de unicórnio em 3D. E aquele evento foi muito marcante para mim. Foi muito marcante, para mim também. Porque, foi um pontapé, assim.
Porque naquele evento, eu já tinha feito ações no Senac antes, com todas as alunas fazendo unhas decoradas para se mostrar, para desfilar, sabe? Uhum. E eu sempre tive vontade de ter aquilo que a gente teve lá, né? Aham. Não sei se saiu, não era o ideal, mas era um embrião Aham. dessa coisa de mostrar as unhas artísticas naquele formato. E eu vou te dizer, eu ainda faço isso sozinha, mas eu não vejo. Ainda não. A gente podia pensar sobre isso? A gente podia pensar, porque é algo bem artístico, é algo muito diferente, é algo que realmente mostra a capacidade nossa, além de fazer uma unha simples, bem feita, mas fazer um trabalho artístico, né? E tem muitas meninas que gostariam. Eu tenho certeza disso. Tem muitas que gostariam. Bom, a Daisy, ela vai estar ali já há 7 anos como nail designer e podia nos contar aí como é que começa, né? A Daisy Nail Designer. Porque tu tava lá no salão fazendo unha decorada, saiu para trabalhar. Isso. E aí? Aí não me adaptei, não gostei, voltei para fazer unha. O que eu tinha na época para voltar? Um disquinho com decorações. Era o que eu tinha no meu currículo, né? E eu fui em todos os salões da minha cidade para procurar oportunidade. Fui recusada em todos, com exceção de um, onde a recepcionista era apaixonada por unha decorada, e ela disse, não, mas tu tem que dar um jeito de trabalhar aqui, eu vou dar um jeito de marcar um teste. Então, eu fiz o teste, passei no teste, comecei a trabalhar lá, e para mim foi maravilhoso, eu fiquei bastante tempo lá ainda, me reencontrei com uma amiga de infância, né, que daí, no caso, seria a Ana, a gente se reencontrou lá naquele salão, e dali, passou muitos anos, tá? A gente tá cortando um pouco. A gente resolveu abrir uma esmalteria junto. E na época não existiam esmalterias, né? Não existiam, assim, esmalterias, espaços, assim, somente de unha. Tanto que quando a gente foi avisar que a gente estava saindo do salão para abrir um espaço só para unha, no nosso bairro ainda, disse, nossa, isso não vai dar certo, vamos botar cabeleireira? Tá, mas vai ter alguém fazendo cabelo lá, porque não vai dar certo. Só unha não vai sustentar, né? Mas a gente foi. E no meu primeiro mês de trabalhando ali no nosso espaço, que a gente abriu em cerca de 30 dias, era um sofá de casa. Tipo assim, a única coisa que a gente priorizou mesmo foi uma autoclave, porque o resto era tudo de brick. Juntamos tudo. Sabe? A gente foi juntando, pega cartão de um, pega cartão de outro, sabe? Vamos lá, e vamos botar a cara. Foi literalmente... E eu sempre fazendo os cálculos. Ó, se a gente atender tantas clientes aqui, a gente consegue faturar isso, a gente consegue pagar o nosso aluguel, que na época era R$200, porque a gente não tinha nem os R$200 para pagar o aluguel. A gente consegue pagar isso, consegue pagar aquilo, e a gente vai se virando, a gente vai dar certo, né? A única coisa que eu tinha certeza era que ia dar certo. Isso era uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu sempre fui de fazer dar certo, sabe? E no meu primeiro mês ali, eu descobri que eu estava grávida. Olha. Daí, ali poderia ser um grande motivo para travar tudo, né? Mas daí eu levei aquilo como uma motivação. Tipo, agora vai ter, não é só eu, não é só mais meu esposo, que na época era só namorado. Isso aí tu tava com 20, 21, 20 mais anos, ou menos. mais ou menos. Uhum. Ali, uns 20 anos, mais ou menos. E eu disse, bom, é agora que a gente vai ter que fazer dar certo. Agora que a gente vai ter que fazer render. E eu trabalhei até meu nono, até eu quase ganhar a nenê ali. Tipo, parei, acho que umas 2 semanas antes, ganhei nenê, esperei nem um mês em casa e já voltei a trabalhar. Só que a unha tradicional em si, na época, não estava rendendo o tanto que a gente esperava que rendesse. Que vocês precisavam. Exatamente. Tinha muita manicure, por mais que a gente tinha bastante cliente, era aquela coisa incerta, né? Às vezes a tua agenda tá uma maravilha, daí chega na quarta-feira, o pessoal começa a desmarcar por algum motivo. Choveu, as pessoas já não vão mais, né? Não iam mais, agora é diferente. Tipo, hoje em dia, depois que tu agrega um serviço, digamos que tem uma durabilidade maior a longo prazo, as meninas priorizam, as clientes priorizam a sua unha, né? Sim. Mas naquela época, não vai dar para fazer a unha tradicional essa semana, vou fazer semana que vem, tá tudo certo. Então, ali eu vi a necessidade de começar a introduzir algo que fosse rentabilizar mais. E eu já tinha feito renda extra de tudo que Em termos de tempo, o que 2015, mais ou menos? 14, 15? Na verdade, final de 2015 ali foi quando eu decidi que eu precisava fazer algo a mais. E foi aonde eu vi a possibilidade de trabalhar com um tipo de alongamento, que era uma coisa que, para mim, nossa, nunca. Se me falasse assim lá em 2014 que eu ia trabalhar com alongamento, eu ia dizer que não. Nunca vou trabalhar com alongamento.
Por quê? Fazia só o clássico Só o e a clássico. decoração. E não fazia nem, não colocava nem unha postiça. Isso é interessantíssimo, né? Porque muitas pessoas têm esse e passam a vida inteira. Algumas vão passar a vida inteira travadas naquela ideia de que eu trabalho com o clássico e eu não vou estragar a unha de ninguém fazendo esse negócio. Eu ia chegar nesse ponto agora. Por quê? Por que eu não trabalhava? Porque na minha cabeça estragava a unha natural. Nunca vou trabalhar com alongamento porque estraga a unha natural. Eu não quero estragar a unha natural da minha cliente. Essa era a minha cabeça fechada numa bolha, né? Então, eu vi, através de uma outra colega de profissão, o acrílico, né? Porque na época se ouvia falar muito de gel, de cola e tudo. E hoje a gente tem esse conhecimento de que nenhum tipo de alongamento estraga a unha, não importa a forma que seja feita, desde que seja feito com o método correto, né? E então, eu vi no acrílico essa quebra de objeção que eu tinha, sabe? Através de uma unha que a menina tinha removido. Ela postou uma remoção, por exemplo. Remoção do alongamento acrílico no molde de papel. Aquilo ali me pegou. Eu disse, se as minhas clientes voltarem com a unha assim, eu quero. Foi o que Perfeito. me fez, assim, quebrar essa objeção que eu tinha. E daí fui eu começar a me organizar para fazer um curso de alongamento acrílico no molde de papel. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha cartão, eu tinha um filho de 6 meses, e eu só pensava, como que eu vou fazer isso? Né? Então, eu trabalhei aquele final de ano, de 2015 ali para 2016, para justamente eu poder ter uma entrada para mim poder pagar ali o início do curso, né? Só que eu juntei R$300, assim, tipo, mais ou menos 3 meses antes do curso eu tinha R$300, eu já tinha que começar a me agilizar para guardar minha vaga, que era muito difícil também ter o curso aqui na região, na época. E desses R$300 eu fui fazer renda extra. Tinha porque não adiantava eu pagar o curso, porque o curso era 1.300, eu não tinha mais dinheiro, então eu digo, vou ter que fazer disso aqui, desse limão, fazer um monte de limonada, né? Peguei os R$300, fui numa lojinha de bijuteria, gastei todo o valor comprando bijuteria para vender no espaço. Em um mês, eu vendi tudo, eu fiz R$600 e sobrou ainda mais bijuteria para mim seguir vendendo. Desses 600, eu separei 300, peguei mais 300, fui lá e comprei. E assim eu fui indo, até eu conseguir juntar o dinheiro do curso. Não juntei todo, tá? Mas eu juntei uma boa parte. E nisso, a abençoada da minha sogra emprestou o cartão de crédito dela, né? Que tinha exatamente o valor que faltava para mim completar o parcelamento do curso. E lá fui eu para Caxias fazer o curso. Que lindo, Paguei gente. a entrada, levei o cartão. Gente, eu tô ouvindo ela contar aqui, tô emocionada, porque eu acho que é isso mesmo, sabe? É a pessoa construir a sua história, né? E quem tem propósito, 2 opções. Às vezes a gente vê a pessoa dizendo, não dá. Tá, tu tinha 300, não dava. Tu podia ter feito o quê? Passear, comprar roupa. Gastar. Mas sabe o que eu fazia também? Eu pegava, como eu tinha um bebê pequeno, eu pegava todas as roupas dele, que não servia mais, e eu vendia, porque era o que eu tinha na época. Eu fazia o que estava ao meu alcance. Sim. Eu vendia nos brechózinhos, montava sacolão de roupa, vendia. Rendia R$40, R$50, mas era R$40, R$50 que ia pra minha caixinha pra mim ir juntando. E assim eu fui. E foi a Caxias fazer o curso. Fui fazer o curso. Que lindo, Deise. Muito lindo, né? Então, a gente vai ver, assim, que a Deise, ela vai trabalhar, ela tá contando aí para nós um percurso da vida dela. E vai ter esse momento da parte educacional. A gente está falando 2015, 2016. Nesse período, a rede social já era ativa. Aquele evento que nós tivemos, eu penso que tenha sido em 2016 ou 17, talvez. Sim, foi. 17, foi né? Foi logo depois. E foi quando eu já estava bem estabelecida já nos alongamentos, né? Sim. Eu já estava trabalhando com a parte mais artística, já tinha feito um cursinho de 3D. Eu lembro que pelo material que eu entreguei, eu lembro o que eu tinha na época, né? Porque isso quando aí. A gente começa, então, ali tu já tem uma estrutura, digamos assim, já domino, já é uma pessoa criteriosa que vai defender aí as suas crenças, né? Sim. A gente vê isso pela questão lá da manicure, que não quer se tornar nail porque vai degradar a unha. E aí vem esse passo aí da educação, né? E eu aqui não saberia dizer, essa educação chega ao presencial ou ela migra
direto para o online? Não, ela chegou no presencial. Meu primeiro curso ministrado foi de decoração, foi justamente de decoração, onde eu não sabia fazer borboleta e ensinava para as meninas borboleta, traço livre, tudo que era abordagem de decoração básica, assim, foi meus primeiros cursos. Agora eu não me recordo se isso foi antes ou depois do alongamento, mas eu creio que isso tenha sido depois, porque eu já tinha um posicionamento nas redes sociais, né? Então ali eu comecei a ministrar cursos, depois que meu trabalho já estava bacana, assim, tinha muita procura, né? Daí tu não vai ministrar curso de alongamento, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer curso de alongamento, né? Que eu já estava ministrando curso de decoração. E eu disse, por que não, né? O pouco que eu sei, na época não sabia muito, sabia para mim, digamos assim, mas o pouco que eu sei pode ajudar outra pessoa. Então eu comecei a ministrar curso VIP, né? Lá no nosso primeiro espaço ainda que tinha. Então comecei a fazer alguns cursos VIP. Daí, em seguida, começou a ter curso em dupla. Daí, eu cheguei a montar curso em turma de até 10 pessoas, depois que a gente mudou para um espaço maior, onde tinha mezanino em cima. Daí, já tinha mesinhas. Aí, nessa época, a gente já tinha desfeito a sociedade, já estava sozinha, né? Mas comecei a ministrar cursos com turmas maiores. Eu cheguei a ministrar presencial, turmas, assim, eu acredito que umas 5 turmas de alongamento, assim. E daí, nesse período, foi em 2019, veio a oportunidade de começar a ministrar online, né? Que era outra coisa que eu falava que nunca ia acontecer também. Arrasou. Então, aí a gente vê esse processo e algumas pessoas devem estar se identificando, né? Como eu comecei, as dúvidas que eu tive para mudar, né? Se tinha unha decorada, se não tinha, se tinha um formato de manicura diferente, né? Vão ter muitas coisas que acontecem nesse período que a Deise está falando. É um momento muito rico de transformação, de ascensão, né? Dos últimos 10 anos aí das unhas. E eu vou aproveitar que a gente está falando de história e vou aí falar do nosso quadro. A gente tem um quadro aqui que chama Pó de História. Olha! O quadro Pó de História vai falar da manicure ou de situações, né, manicurescas, digamos assim, ao longo da história. Eu não costumo fazer isso com uma lógica de tempo, e sim trazendo elementos da presença da manicure na história, né? Então, no Pó de História de hoje, a gente vai ter um relato da edição de 17 de julho do Dale Nevada State Journal, que no ano de 1896, foca no ano 1896, proliferam-se salões de manicures, salões com manicures. Mas eles dizem nessa edição do jornal que, embora existam vários estabelecimentos onde as pessoas podem arrumar ali as unhas, cresce as manicures a domicílio. Olha que interessante, né? Gente, a gente está aqui em 1896. Que, no caso, essas manicures que estão trabalhando a domicílio atendem uma boa parte da população. A gente sabe que quando fala boa parte da população, a gente sabe que é uma determinada camada da sociedade que é atendida por serviços específicos, diferente de hoje. Graças a Deus, as coisas mudaram, né? Então, esse número cresce porque as pessoas gostam de ter as mãos cuidadas por profissionais. Um número considerável de pessoas vai chamar profissional na sua casa e ficar lá de boas, né? Mais um benefício da manicure fazendo as unhas. E segundo essa matéria, os homens também arrumavam as mãos, arrumavam as unhas. Então aí a manicure, né, vigorando em 1896, já com a manicure, essa profissional, essa pessoa atendendo a domicílio para cuidar das unhas, né? E aí foi o nosso quadro Pó de História. Eu vou aproveitar o Pó de História para agradecer os nossos apoiadores, a Muy Biela. A Muy Biela é o @Muy_Biela_oficial. A Muy Biela, que é a empresa de produtos para unhas. A Usina das Unhas, que é uma loja especializada em produtos para unhas, é @Usina das Unhas. E a Lumimos, que é uma empresa especializada em papelaria artesanal e é
uma forma aí de presentear tanto os alunos quanto as pessoas individualmente, a Lumimos, no @lu.mimos_. Se tu quer ser nosso apoiador, tem uma empresa, tem alguma coisa que tu queira mostrar aí pra galera, quiser vir conosco aí apoiar o Pó de Unha, é só chamar nos contatos que tem aqui abaixo do vídeo. Então, vamos lá, dando sequência. Aqui no histórico da Deise, nós temos 5.000 alunas. Então, agora há pouquinho, a Deise nos disse o seguinte: eu cheguei a fazer 5 turmas de 10. E aí, se eu não fugir da escola nessa época, 5 vezes 10 é 50. E aí, chega esse número aqui para mim, 5.000, né? 5.000. Esses 5.000 são online. Todas online. E aí eu crescendo. quero saber da história online, que é um ponto que me interessa muito, né? Porque eu sou uma curiosa. Eu sou alguém do passado curiosa pelo futuro, né? Então, no período que surgiu a oportunidade de começar a ministrar curso online, eu já tive essa proposta no ano anterior, em 2018, porém eu recusei, porque eu afirmei com todas as letras que não tinha como ministrar online. Como que a pessoa vai aprender sem estar junto aqui olhando, né? Aquela coisa da mente fechada, né? Mesma coisa do alongamento estragar a unha, mente fechada numa bolha. A Deise defende o que ela acredita, né? Defendo. Eu sou uma pessoa que o meu posicionamento não importa, eu tenho posicionamento firme, né? Então, ali eu comecei depois de ter feito tantos cursos, olha, eu nem lembro a quantidade de curso até que eu tinha feito nessa época, mas com certeza já chegaram a mais de 20 certificações, muitos em acrílico, viajava muito para estudar, entrava muito dinheiro, graças a Deus, e bastante trabalho, né? Mas juntava dinheiro, tinha um curso, vai vir fulano pra cá, não sei da onde, vou lá fazer o curso. Daí ia eu pra São Paulo, pra Goiânia, pra onde fosse. Onde tinha curso assim e eu conseguia, eu aproveitava. E nesse meio tempo veio mais uma gestação. Quando eu tava ali, só voltando um pouquinho, quando eu tava ali com 1 ano de profissão de nail designer, né, eu descobri que eu tava grávida de novo, né, do meu segundo filho. E ali eu pensei, agora que vai ter que dar certo isso aqui, agora. E eu não estava faturando bem dos alongamentos ainda, né? E foi conforme eu fui estudando, fui me profissionalizando, investindo em mais cursos, treinando. Foi que eu comecei a entregar um trabalho de excelência a ponto de eu começar a ensinar outras pessoas, né? Então, teve esse processo ainda. Então, veio essa oportunidade, né? Vamos fazer um curso online. Eu disse que não. Primeiro eu recusei, disse que não dava, que não tinha como, que a pessoa tinha que estar aqui junto. Beleza, passou. E isso veio através de uma cliente minha na época, né? Que ela e o esposo estavam começando a fazer lançamentos de infoprodutos, né? Lançamentos de cursos EAD, de cursos online. E foi logo no início, assim, quando estava começando aquela coisa, começando o processo. E no acrílico, eu acredito que eu tenha sido uma das primeiras a ministrar o curso, que o primeiro curso que a gente fez online, ele era todo focado em acrílico esculpido no molde de papel. Então, em 2019, estava fazendo a unha dela, assim, e daqui a pouco eu disse, e se a gente fizesse um curso de alongamento, assim? Ela, mas tu disse que não dava? Eu disse, mas essas coisas mudam, né? Tu já começou a achar que estava ali, podia estar filmando, eu explicando? Eu comecei, eu acho que vai, sabe? Eu acho que não tem muita diferença do que seria num presencial, desde que tivesse uma didática boa, desde que tivesse toda uma explicação técnica bem concreta, desde que tivesse um foco bom de câmera, um suporte depois para as alunas. Então, tudo isso foi pensado, né? Então, essa primeira conversa que a gente teve foi em maio. Daí, na semana seguinte, a gente fez uma reunião, eu, ela, o meu esposo e o esposo dela, né? Nós 4, assim, começamos o nosso projeto, né? Que a gente chama de projeto, começou com nós 4. E a gente conversou, fez essa reunião, então vamos começar a agilizar. E ali foi nós, mas vai gravar como? Não tem como a gente pagar um estúdio agora, não tem condições, né? Daí, vamos gravar com celular, era um iPhone 7 na época, vamos fazer e vamos botar para rodar e vamos ver como eles na parte do digital e vocês na parte técnica. Digamos, a minha função, bem basicamente falando, a minha função era entregar o produto. Daí a parte de lançar, fazer o tráfego pago, fazer toda a estratégia de venda era com eles, né? E é assim que funciona até hoje. A gente ainda tem essa parceria muito forte, né?
Então, foi o nosso... Os mesmos parceiros. Os mesmos parceiros. Ai, que lindo. E eu espero que vá ainda pra vida. Um Vai. beijo pra Adri e pro Romulo. E a gente fez daí essa parceria. A gente começou em maio esse projeto, dar início nesse projeto. Em junho, digamos, o curso já estava 80% gravado e a gente já começou a rodar a nossa semente, né? Que foi para fazer o primeiro lançamento para quem já me seguia. Na época, eu já estava com um Instagram bom, já tinha mais de 10 mil seguidores, assim, não lembro exatamente o número. Mas a gente pensou, vamos vender para essas pessoas. Daí, no primeiro lançamento que a gente fez, a gente conseguiu 23 alunas. Olha, mais do que a que minha lindo. turma presencial, né? E eu disse, nossa, eu acho que é isso aí que a gente acho que vai dar bom, né? E desde então a gente começou a só acrescentar mais produtos, né? Isso foi em 2019. Daí logo veio a a pandemia. pandemia, né? E daí a gente começa aquela coisa, meu Deus, como que vai ser agora, né? Mas eu acho que aí vocês já estavam no barquinho. A gente já tava no barquinho. A gente já Vocês estavam... Ia vir a enchente, mas vocês já A estavam... gente já tava protegido, né? Tipo isso. E nisso a gente já estava lançando muitas turmas, a gente faz lançamento a cada 30, 45 dias, a gente sempre seguiu nesse cronograma, de vários formatos diferentes. Na época o lançamento ainda, quando começou, era gravado, era algo que a pessoa olhava, assistia, já era todas as aulas gravadas, e depois a gente abria o carrinho, Sim. né, para venda do produto. Hoje a gente trabalha no formato muito ao vivo, a gente faz muito lançamento ao vivo, né. E nessa época, daí a gente já tava com uma turma boa, bastante, né, procura e tudo, e crescendo, o Instagram crescendo cada vez mais através do tráfego pago, né? E daí logo veio a pandemia, a gente pensou, meu Deus, agora o negócio vai decair. Quem é que vai comprar um curso de unha, sendo que os salões foi a primeira coisa que fechou? Totalmente errado, né? O pensamento. Totalmente errado. E eu sempre fui uma pessoa que eu sofro com um problema sem nem ter acontecido, né? Sofria, agora eu já mudei bastante essa questão. Mas, surpreendentemente, foi o período que a gente mais vendeu cursos. Porque vocês já estavam preparados para uma coisa que a galera foi se organizar. Exatamente. Que era trabalhar no online. E daí muita gente perdeu emprego de carteira assinada. E foi investir a grana em aprender uma coisa nova. Muita gente daí, como ficou de mãos atadas, tipo assim, tinha um emprego CLT, agora não tem mais, teve que trabalhar por conta. Vou fazer o quê? Vou trabalhar clandestinamente fazendo unha. Quem trabalhava e teve que parar um pouco, ficou olhando tudo que tinha na internet. Exatamente. Olha que espetáculo, e foi nesse né? período que o online deu realmente um boom no mercado, né? Foi o período que a gente mais teve alunas em turma. Que incrível, né? E a Daisy hoje aí, eu vi esses dias, virou a marca lá dos 200 mil seguidores no Instagram. 201 agora. Que lindo, que lindo. Eu também vou chegar nos 10 mil uma hora dessa. Vai, com certeza vai. Ai, gente, missão da Daisy. Transformar pessoas em nail designers de sucesso. Ai, que lindo. E tem feito isso, né? Mesmo que nunca tenha feito unha na vida. A gente tem alunas que entram do zero e em 3 meses saem faturando muito, assim. Que lindo. Uma meta, levar o método para mais meninas que se desenvolverem profissionalmente para alcançar os sonhos profissionais e pessoais. É muito lindo, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa ela alcança ali profissionalmente uma estabilidade, ela vai realizar os seus sonhos, né? Ela vai realizar o sonho da família, vai ter uma vida boa, né? Assim como eu realizei os meus através das unhas, eu quero que mais pessoas possam, né? Eu quero que mais pessoas possam proporcionar qualidade de vida, estabilidade financeira, sabe? Não só trabalhar para pagar conta, mas para poder viver bem, gente. Qual que é o intuito da gente estar trabalhando, se matando, trabalhar, se não é para poder ter uma qualidade de vida com os filhos? Uma coisa que me pegou muito, assim, para mim ter tomado essa iniciativa foi justamente os meus filhos, né? Tem muita gente que pensa, mas eu tenho filho pequeno, eu não posso. Mas é por eles que tu tem que fazer agora, né? É verdade, por eles, É né? por eles. Que lindo. Daisy, e tu acha que nos meus alfarrábios aqui, eu vejo que a Daisy, ela entende que a valorização para o nosso mercado, ela já se apresenta hoje. Já se apresenta. E era um dos meus sonhos, assim, né? De poder ver a manicure valorizada. Porque eu era chacota na escola. Eu sempre fui chacota. Ai, a guria que faz unha, a guria que faz pé, sabe? Ai, vai ficar a vida inteira fazendo pé, lixando pé. Gente,
Hoje em dia, Um uma trabalho pedicure riquíssimo, né? bem feita, com uma reconstrução, com uma esmaltação em gel, custa caríssimo. Tem muita gente que, infelizmente, não tem nem condições de pagar De por um usar. serviço desse. Com né? certeza. E tu poder ver onde que a manicure chegou, da onde que veio, né? Da evolução que teve o nosso mercado, da onde que nós todas viemos, né, Clarice? Sim. Lá da manicure tradicional, esmalte tradicional, do vermelho com rebu, da francesinha com renda. E hoje poder fazer blindagem, poder fazer esmaltação em gel, poder trabalhar com serviços que vão rentabilizar mais para a manicure e fazer ela trabalhar menos, digamos assim, é maravilhoso. Hoje em dia a manicure ela pode escolher trabalhar menos, faturar tão bem quanto, ou trabalhar mais, faturar mais ainda. Antes a gente não tinha esse poder de escolha, digamos Não, assim. era só mais clientes. Era mais cliente. Para te poder ganhar, tu tinha que trabalhar das 7 da manhã até 10 da noite e isso aí. torcendo para ninguém te dar um bolo, né? Hoje em dia a gente consegue se posicionar, coisa que não tinha como antigamente. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito posicionada nos meus atendimentos, então era tudo muito pingo nos is, né? A minha agenda, ela sempre foi muito certa, digamos assim. Eu sempre me posicionei muito com relação a atraso, com relação a falta, com relação a cancelamentos, porque se eu não trabalhasse, eu não faturava. E as clientes tinham que entender isso, né? Então, por exemplo, eu sempre avisava sobre atrasos, né? Sobre tolerância, sobre cancelamentos, horários não comparecidos, aqueles horários que simplesmente a pessoa não vai e não te avisa, né? Ainda te bloqueia depois. Tipo assim, são cobrados. Se a pessoa se recusava a pagar. E eu cobrava, gente, não era para ganhar dinheiro, não. Era para que as pessoas entendessem. Era a posição mesmo. Posicionamento, entendessem, respeitassem o meu tempo, respeitassem minha agenda. Então, isso foi uma coisa que funcionou muito para mim. Porque as pessoas agendavam, eu só agendava cliente que eu sabia que ia vir. Eu tinha certeza que aquela cliente ia vir, e se porventura aquela cliente não pudesse vir, ela iria me avisar. Ou se porventura ela se esquecesse, como às vezes, esqueci, Daisy, mas eu vou te pagar, pode ficar tranquila, sabe? Tipo, não, beleza, se tu respeita meu trabalho, tá tudo certo. É isso aí. E aí agora vou fazer uma pergunta aqui pessoal, né? Assim, é uma curiosidade minha muito forte e E a Daisy que vai mentorar pessoas para fazerem o trabalho da Daisy? Tu diz como assim, em que sentido? Atuar no mercado como tu atua hoje. A Daisy hoje, gente, ela atua 100% no online. 100% no O online. espaço físico ela não tem mais. Não tem ela mais. não tá aí liberando algumas clientes, devem ser aquelas do coração da vida Sim, toda, né? Hoje até quase chorei junto com uma cliente. A gente se abraçou e foi abraçada, assim, até o portão. Mas, enfim, todas as minhas clientes que eu tinha, porque eu abri mão da minha agenda agora nesse mês, né? As poucas 25 clientes que eu ainda mantive durante esses 2 anos, que fazem 2 anos que a minha agenda é fechada, eu já cheguei a atender 90 clientes fixas, né, no mês. São todas de 4, 5 anos, clientes que começaram comigo lá quando eu comecei com alongamento, né? Mas tudo é uma transição. Antes, o sonho da Daisy era o quê? Ter um espaço físico com muita gente trabalhando, uma esmalteria grande, linda, maravilhosa. E eu realizei esse sonho, né? Eu pude realizar esse sonho, pude ter profissionais trabalhando comigo. Só que daí, nesse período, a Daisy começou a ficar sem tempo para nada, nem para os filhos, né? Uhum. Então, ali eu digo, porque meu esposo trabalha comigo, né? Ele é meu alicerce, digamos assim. E se não fosse ele ter aberto mão, assim, de muitas coisas... Eu vou fazer um parênteses. O esposo é esposo desde ontem. Desde ontem. Porque antes de ontem era o namorido da namorido, Daisy. namorido. De 12 anos. 12 anos. Daí casamos Ontem. Olha ali, tá de aliança e tudo. Que Tô lindo. na lua de mel. E aí, parabéns, já fica aqui nossos votos de muito amor, de muita muito paz, de muita obrigada. prosperidade pra ti com Amém. toda a tua família, Muito obrigada, né? obrigada Família de linda. coração. Casada ontem, gente, e ela veio casei aqui, ontem. olha só Vim, que com certeza. gratidão. E a gente trabalha junto, né? Que ele parou de trabalhar no emprego que ele tinha, ele era encarregado. Ele parou quando eu engravidei do Lucas, né? Ali no final da gestação. Ele parou porque eu tava iniciando a minha carreira e eu falei, olha, se daqui a pouco alguém não reivindicar alguma coisa, a gente não vai conseguir dar seguimento nisso. Porque uma coisa que eu tinha certeza, de novo, era que ia prosperar muito essa parte do alongamento. Só que eu nunca pensei que ia ser ministrando cursos, né? Sim. Sempre pensei assim, atendimento. Então, ele parou de trabalhar para me ajudar
E daí a gente abriu uma esmalteria juntos, né? Ele cuida ainda, né, agora da parte dos cursos apenas, né? A parte burocrática e administrativa. Mas ele que coordenava toda a esmalteria e eu coordenava só a equipe, trabalho das meninas e tudo mais. Então, a gente tomou essa decisão de fechar a esmalteria final do ano passado porque realmente estava pesado para nós. A gente já tinha investido muito, a gente não conseguiu, ela ficou, essa esmalteria nova que a gente abriu e reformou tudo do zero, ela ficou 2 anos aberta, né? Então a gente não conseguiu reaver todo o valor que a gente tinha investido. Eu recém tinha feito o spa dos pés maravilhoso, com banheira de hidromassagem, era lindo, o espaço assim, ó, maravilhoso. E a gente optou por fechar para ter qualidade de vida, né? E quando a gente fechou, a gente logo em seguida, a gente fechou em janeiro, daí tomamos a decisão final do ano agora de 2022. Em janeiro deste ano, 2023, a gente fechou, entregou a sala e nos organizamos para a gente se mudar para uma casa maior. Daí conseguimos, nos mudamos para uma casa maior, onde o meu espaço ficou nos fundos e eu segui atendendo poucas clientes, né? E agora esse mês passado, na verdade, tomei a decisão de encerrar mais um ciclo, né? A nossa vida é cheia de ciclos e se a gente não tiver disposto a abrir mão, né? É lindo. E não pode ter apego, né? Não se pode apegar, fica parado. Exatamente. E é uma coisa que eu falo, sabe? Eu falo para as minhas alunas, uma mentalidade de sucesso, que eu pego muito nessa parte, nas mentorias, nos cursos, nas imersões principalmente. Mas uma mentalidade de sucesso, ela tem que estar preparada para mudança e ela tem que aceitar as mudanças. Senão, como que vai crescer? Como que vai evoluir? E uma coisa que eu sempre fui foi isso, aberta a mudanças e aceitar as mudanças que estão ali para vir. Talvez relutava um pouquinho, né? Por causa do posicionamento firme. Mas também daqui a pouco abriram um salão enorme, lindo, e ir lá e dizer, vamos encerrar tudo. Dá aquela dorzinha no coração de pensar assim, nossa, a gente levou tanto esforço para construir isso, mas entender do que o porvir seria mais melhor. Importante. E realmente está sendo, né? E vou te dizer que, claro, dói, né? Tipo, digamos, um filho que a gente construiu também. Mas é um alívio tu saber que a gente não estava mais tendo a mesma entrega que a gente tinha. Eu posso ser bem sincera, assim, a gente não se entregava mais da forma que a gente se entregava no início. Então, qual que é o sentido? Só o financeiro? O dinheiro a gente conquista depois. Com certeza. Sabe? Isso aí a gente e tem coisas que o dinheiro não vai pagar, né? Não vai pagar. Por exemplo, hoje o fato de eu poder todo dia levar e buscar meus filhos na escola é uma coisa que... Ela tá realizada, gente. Tô realizada. É uma casada, coisa que levando os filhos na escola. Gente, maravilhoso, deve ser o sonho de muita gente, Lógico. Imagina, daí foi quando eu falei pro meu esposo, eu digo, a gente trabalhou tanto, a gente focou tanto, investiu tanto, pra quê? Pra ficar trabalhando agora num negócio das 8 até 10 horas da noite, sabendo que hoje a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa estabilidade para parar aqui e poder ter essa qualidade de vida com as crianças, né? Eu nunca falo assim, nunca mais, sabe? Porque quando vê daqui a, sei lá, 10, 15 anos, a gente tá com outro espaço de novo. Não é meu sonho mais, não é meu sonho hoje, não é uma vontade nossa, mas o que impede, é mais interessante, né? Que o ser humano, ele tem essa característica, né? A gente tende a olhar para o futuro com os olhos do passado. Por isso as pessoas jovens são tão brilhantes na criação do futuro. Porque depois que a gente percorre, a Daisy é muito jovem ainda, mas depois que a gente percorre um determinado percurso, a gente tende a projetar o futuro com os olhos no passado. O que eu fiz, o que aconteceu, como eu fiz. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um novo que a gente ainda não pensou. Exatamente. Existe um novo que a gente ainda não imaginou. Existe um novo que a gente vai viver, vai curtir. E nem nos nossos melhores sonhos, na nossa criação, a gente consegue enxergar. Então, daqui, a Daisy, que tem tão pouca idade e uma história tão completinha, tão diferente e igual de muitas outras meninas, né? Talvez muitas delas que estejam assistindo vão pensar, nossa, é agora a minha hora. Exatamente. Olha, deu certo para ela, eu quero isso para mim também. Então, assim, é um novo, é aquilo que a gente não imagina. Vamos dar um exemplo, vamos provar o que eu estou dizendo. Quando tu foste lá naquele evento em que eu te convidei, não te convidei, convidei a colega, e tu foi lá, e a gente se encontrou lá.
Se alguém tivesse dito, vocês sabiam que daqui a X anos vocês vão gravar um podcast juntos? Tu ia dizer, o que seria um podcast? Seria um podcast? O que seria um podcast? O Exatamente. novo está nos aguardando e eu estou ansiosa por este novo. Eu também. E viver o Novíssimo. novo é maravilhoso, sabe? Muitas pessoas, às vezes, deixam de viver algo incrível por medo, por receio, por ter alguma trava. Então, se destravem. Tem que se destravar. Tu tem que, como a gente fala, tem uma frase que eu escutei, assim, que é muito bacana, assim, sabe? Pisa, coloca o teu pé na frente, dá o teu primeiro passo que Deus coloca o chão, sabe? É isso aí. E vou deixar a provocação aqui que ela não respondeu. Ela tá que nem político em período de eleição, quando fica na saia justa. A Deise vai ensinar as pessoas a chegarem onde a Deise chegou? Sim, agora, por exemplo, um dos motivos que eu tô abrindo mão, porque hoje em dia eu ministro somente para atendimento de mesa, mas um dos motivos que fez eu abrir mão do restante da minha agenda para mim poder ter mais tempo é justamente formar novas instrutoras, para poder viver o que eu vivo hoje, para poder alcançar o que eu alcancei hoje, que se me falassem lá atrás, quando eu comecei, eu ia dizer assim, não isso é impossível. Então, é impossível. Tá. Deise, nós estamos nos encaminhando para o final, que dó, né? Que dó. Que Ficaríamos horas aqui. Com certeza. E eu tenho aqui a pergunta. Tem uma pergunta aqui que fica salva para todos os convidados. E eu quero saber a tua resposta para essa nossa pergunta. Pó de unha para você, o que significa? Pó de unha para mim significa muita perseverança, significa muito trabalho, significa muita dedicação, muito empenho, muito querer crescer, muito querer amadurecer na profissão, muito querer viver o novo dentro da nossa profissão. Porque ela é tão linda, ela é tão promissora, né? E se não fosse o pó de unha, se não fosse todas as unhas que eu lixei lá atrás, todos os pés que eu lixei, né? Hoje, com certeza eu não estaria aqui nesse podcast maravilhoso. Ah, que lindo. Olha, eu sempre me emociono com as respostas do pó de unha, né? Deise, eu vou te agradecer. Eu que te agradeço. Né? Eu vou pedir que, se tu quiser falar com a galera que está nos assistindo, quiser dizer alguma coisa para elas, para a gente ir encerrando aí nosso encontro de hoje. Com certeza. Bom, basicamente eu já falei bastante coisa, né? Mas o principal é que se Deus te mostrou, se colocou isso no teu coração, não importa a religião que tu seja, mas se tu tem essa visão do teu futuro, se tu tem essa clareza de que tu consegue, isso pode ser que aconteça, pode ser que eu consiga viver bem das unhas, pode ser que isso vá me trazer uma estabilidade bacana, pode ser, vai, porque só depende de ti. Se tu te focar, se tu se dedicar, se tu não deixar teus medos tomarem conta de ti, com certeza isso vai se concretizar. Então, o grande segredo do sucesso é não desistir. Não desiste, tá? Se eu tivesse desistido lá atrás, quando as coisas começaram a dar errado, porque muitas vão dar, eu não estaria aqui hoje. Então, daqui a um tempo, pode ser que tu esteja aqui no meu lugar também, junto com a Clarice. Ai, que lindo! Guriazinha, muito obrigada. Eu que te Sem agradeço. Palavras para te agradecer. Eu estou muito feliz, muito encantada. Eu também. Acho que a gente tem que marcar um café, outro pó de unha, para a gente continuar conversando, né? Adorei. Eu tô aqui encantada aqui com a Deise, com toda a história dela, e que eu sou muito admiradora mesmo. Pelas nossas afinidades aí no campo artístico, né? Uhum. E eu queria dizer para vocês muito obrigada, desejo muito sucesso, me senti muito honrada e lisonjeada por tu ter vindo aqui na tua lua de mel, ao invés de estar lá curtindo com o maridão, né? Tá aqui com a gente, e eu espero que tu conquiste aí tudo que tu deseja, que venha muitas coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que tu tem o potencial total de conquistar tudo e ensinar muito dessa energia positiva, dessa força que tu tens, assim, muito bacana, essa força interior, essa energia sólida. É uma coisa gostosa, é gostoso de estar aqui com a Deise. Muito obrigada. Muito obrigada. As redes sociais da Deise, quer falar aí, Deise? É @Deise Osório. Deise normal com S, tá? Deise Osório. @Deise Osório. Já vai me achar lá. E vai aparecer aqui, vai ter no nosso vídeo também aí os contatos da Deise, quem quiser seguir ela lá e falar com ela. Gente,
Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Até a próxima semana. Beijo no coração.